Eu quero falar mais um pouco sobre o fato de a torcida do Grêmio ter virado uma espécie de alvo do clube, né? Tanto da diretoria, comissão técnica e até mesmo jogadores. Eu falei brevemente sobre isso no vídeo pós-jogo contra o Sampaio Corrêa, né? Ainda no carro, no estacionamento da arena ali. Mas depois disso eu vi mais algumas matérias, vi a declaração do Edilson nas redes sociais, né? Enfim, entendi um pouco melhor, organizei um pouco melhor as ideias aqui. E, sinceramente, eu fiquei ainda mais chocado e até irritado do que eu já estava naquele momento em que eu ouvi ali o Diego Souza, alguns jogadores na saída do campo falando algumas coisinhas nesse sentido. Aí o Roger, eu cheguei a ouvir o começo da coletiva dele antes de gravar aquele vídeo, já foi irritante. E agora, tendo mais informações e mais novos elementos aí para análise, eu acho que a coisa piorou, cara. Piorou, fiquei mais irritado e até chocado, porque assim, é chocante o que está acontecendo. É chocante, é chocante. Eu coloquei nas minhas redes sociais até, tipo assim, cara, a gente tem uma diretoria que ela é a coisa mais irritante que eu já vi na minha vida de gremista. Ela é lenta, letárgica, né? Ela é inerte, sonsa, incompetente, não entende nada de futebol, não faz os diagnósticos corretos, é demorada, não entende nada de futebol. Essa é a nossa diretoria, incluindo, e talvez com estrelinha até, o departamento de futebol do Grêmio, que é patético, é risível, risível. A comissão técnica, o Roger, eu vou falar sobre o Roger um pouquinho mais nesse vídeo também. O Roger tá assim, ó, perdido, batendo cabeça. Aí quando ele pensa que ele descobre alguma coisa, que ele acha uma solução, no outro jogo ele desfaz e tira a solução de campo, e inverte, e o Roger tá perdidaço o time, embora seja muito ruim, e isso não seja culpa dele, ainda assim o time não mostra praticamente nada, uma bagunça, né? E os jogadores, cara? Os jogadores, a maioria, a maior parte deles é ruim, de doer, de chorar, que não é culpa deles, mas por muitas vezes jogam displicentes, sem vontade, sem pegada, sem gana, sem o espírito de Série B, de tipo, meu, pelo amor de Deus, a gente precisa tirar o Grêmio daqui. Não, é um espírito que muitas vezes é de passeando na feira, passeando no Parque da Redenção, né? Sem falar que muitos deles fora de forma. Que pode ser também, é claro, pode ser não, é claro que é uma culpa do departamento de fisiologia, sei lá, preparação física, é uma culpa do departamento de futebol, né, um departamento de futebol frouxo que deixa isso acontecer, mas também é um desleixo, uma preocupação nula dos próprios atletas, cara. Sabe? A gente tem uma meia dúzia no mínimo que volta e meia é titular ou é acionado, que, cara, não tem condições físicas. E esses caras, todos que eu acabei de citar, né, com esse comprometimento físico dos atletas, ou até mesmo comprometimento de postura em campo, né, uma comissão técnica perdida e uma direção inqualificável, não tem nem como falar o que eles são exatamente em uma palavra ou duas, toda essa turma tá disparando contra a torcida. A culpa é nossa. A culpa... Gente, olha só, eu descobri. A direção não entende bosta nenhuma, o Roger tá perdidaço, os jogadores são uns inúteis, mas a culpa é nossa. Sabe por quê? Porque nós estamos impacientes. A culpa é nossa porque nós estamos afundados numa Série B, porque sucatearam o nosso elenco, porque não conseguem acertar uma contratação, porque são os amadores ultrapassados dos anos 80, não é 90, dos anos 80, né? E a culpa é nossa. A culpa é nossa. Os jogadores não acertam um passe de 1 metro, mas a culpa é da torcida. A culpa é toda nossa. Cara, esse é um escárnio que está acontecendo. E até o Edilson, que é um cara bom, o próprio Diego Souza também, são caras bons, assim, que geralmente entendem contextos de futebol, de cenários, de ter a postura correta. Até esses... O Grêmio tá tão perdido, bagunçado e caótico que até esses caras estão caindo nessa asneira. Eu quero começar pelo Roger. Eu vou falar um pouquinho, acho, especificamente de cada um, né? Dos jogadores, da comissão técnica e da direção. Se bem que a direção, cara, eu já falei em outros vídeos, né? A direção, o Romildo... em dado momento dá uma letrinha que a torcida do Vasco e a do Cruzeiro, não sei o que, estão dando show, não sei o que, e a do Grêmio, ele queria ver a mesma coisa, sendo que para começo de conversa era uma falácia,
né? Os números de média de público deixavam o Grêmio muito parecido com esses times que ele estava falando, sobretudo o Vasco, eu acho que foi o dia que ele deu essa declaração, a nossa média era a mesma, né? Então, assim, primeiro, é uma mentira, para não dizer falácia, é uma mentira, e sempre com aquele teor de cutucar a torcida, de pedir, não, agora façam a parte de vocês, como se eles estivessem fazendo a deles, sabe? Eu falei num vídeo inteiro sobre isso, que a torcida ela é reativa. Ela é reativa, tanto para lotar ou não um estádio, como no seu comportamento dentro do estádio, conforme o que ela está vendo em campo. Quer rir? Faça-me rir. Famosa frase do filme aquele, faça-me rir. Sabe? Quer que eu ria? Faça-me rir. Faça-me rir. Quer que a torcida fique empolgada e contagiante? Joga bem. É simples. Quer a torcida emocionada e lotando estádio? Contrata gente boa. Demite departamento de futebol. Te mexe. Mas eles botam Denis Abraão falando bosta atrás de bosta. Todos os dias. Contratações lixo. Agora ele falou que vai ter um meia já engatilhado. É o Tassiano, gente. Sabia que é o Tassiano? Então, assim, primeiro, a forma até de comunicar isso é patética, é amadora, sabe? Opa, tem um meia contratado, é o Tassiano. Abre o jogo, fala que é o Tassiano que tá voltando só porque, né, já é do Grêmio. Não fica criando, não, tem um meia contratado, é o Tassiano. Os caras são uns idiotas completos, velho, e querem que a torcida esteja empolgada. Eu repito o que eu já falei outras vezes, a torcida do Grêmio, na minha opinião, ela tá branda demais, ela tá anestesiada. A torcida do Grêmio, nesse jogo aí que foi tão criticada, colocou 30 mil pessoas no estádio para ver esse bando de perna de pau numa friaca que estava fazendo em Porto Alegre de um dígito. 6 graus, 7 graus, 8 graus, dependendo do horário. A torcida do Grêmio saiu de casa às 9, 10 da manhã, mais de 30 mil torcedores, quase 31 mil, para ver esses loucos jogando bola, sofrendo contra o Sampaio Corrêa. Saiu a escalação do time do Grêmio, com o Diogo Barbosa, para começo de conversa. Ninguém foi vaiado na escalação do telão. Ninguém foi vaiado. A torcida do Grêmio, ela precisa ser estudada até, de tão cordial que ela foi nessa partida. Só que aí, o Roger Machado resolve fazer suas peripécias. E aqui eu vou, agora entrando no Roger, né, que eu disse que eu ia me ater um pouquinho mais nele aqui nesse momento. Deixa eu me acalmar. O Roger eu quero dividir em duas partes, assim. Primeiro que eu acho que ele está muito perdido, muito perdido. O Roger se contradiz a todo momento, cara. Não só sobre essa questão da torcida, tá? Eu já vi ele falando coisas do Bitelo, que é volante, depois outra hora ele diz, como assim, o Bitelo é volante? O Roger, ele tá perdido, cara. Ele diz uma coisa num jogo, diz outra no outro, que não são, não, sabe? São excludentes. O Roger tá perdidaço. Nesse jogo especificamente, sobre a questão da torcida, ele fala umas coisas dos jovens, cara, que é inacreditável, sabe? De preservar, que não é o momento de botar os jovens assim, ó. Ô Roger, deixa eu te dar uma dica, tá? Se a gente lançar o novo Ronaldinho Gaúcho, coloca. Se a gente lançar o novo Cocito, não coloca. É isso, sabe? Mas ele é muito jovem, se ele for ruim, beleza, ele é ruim, não joga. Se ele for bom, ele joga, cara. É simples assim. É simples assim. Neste momento de Série B, cara. Neste momento de Série B, se o Grêmio estiver lançando um novo Lucas Leiva, coloca. Mas a torcida tá ansiosa, mas o clima, não sei o que. Azar. Deixa o cara jogar. É simples assim, sabe? E sobre isso que eu tô falando, o Roger horas diz que não, tem que considerar o ambiente, e horas ele esquece disso. Por exemplo, o Diogo Barbosa, ele na entrevista fala que ele quis começar com o Diogo Barbosa porque ele tinha a ideia de colocar o Diogo Barbosa em algum momento do jogo, mas ele preferiu começar com ele porque se ele colocasse o Diogo no jogo, a torcida podia vaiar e essa vaia respingar em todo o time. Tipo assim, cara, primeiro que ele querer usar o Diogo Barbosa, seja começando, seja colocando. Roger, em que mundo tu vive, cara? Em que mundo tu vive? O que tu tem visto do Diogo Barbosa que ninguém mais no planeta tá enxergando?
Para começo de conversa tem isso aí já, que daí é uma questão técnica. Agora, essa questão da torcida, do clima e tal, na hora que pergunta do Thiago Santos, aí ele ignora isso. O Natan se machuca e ele coloca o Thiago Santos. Ele coloca o Thiago Santos. E aí, Roger, toda essa tua teoriazinha, eu não vou colocar o Diogo Barbosa porque a torcida vai chiar. E o Thiago Santos, cara, o Natan se machuca, todo mundo pensou que agora, opa, finalmente o Roger aí com 3 zagueiros, né, contra o Sampaio Corrêa em casa, ganhando e tal. Agora vai botar o Gabriel Silva, o Pedro Henrique, sei lá, cara, aí ele bota o Thiago Santos, que primeiro assim, já irrita a torcida conceitualmente, né, pela característica do Thiago Santos, e irrita duplamente, porque irrita pelo Thiago Santos em si, que a gente está vendo que está jogando mal, que é uma peça que não acrescenta muito, sobretudo nesse esquema e com essa formação. E aí ele coloca o Thiago Santos e fica chocado que a galera murmure, vai, não se conforme. Cadê o Roger que pensava nisso na hora de não colocar o Diogo? Só que, e outra, ele não coloca o Diogo Barbosa evitando isso, mas tira o Diogo Barbosa. Então tira no intervalo, Roger. Se tu viu no primeiro tempo inteiro que não rolou e tu tá preocupado com essa vaia que pode respingar no resto do time, por que tu não tirou ele no intervalo? Ele esperou o segundo tempo começar e daqui a pouco tirou o Diogo Barbosa. E aí ficou chateado que teve vaia pro Diogo Barbosa. Que isso, cara? Em que mundo tu vive? Não, é inacreditável. Daí ele fala, na hora do Thiago Santos, ele responde, até anotei aqui, ele fala que era a alternativa tática correta na cabeça dele colocar o Thiago Santos. Né? Eu não vou nem discutir se era ou não era, né? Obviamente eu discordo, mas assim, aí tu fala de alternativa tática. Pro Diogo Barbosa, a tese era outra, era que a ansiedade da torcida, a vaia, respinga, não sei o quê. O Thiago Santos é a mesma coisa. Né? Não adianta tu ignorar esse fator torcida, ansiedade, ranço com algumas peças e depois ir aos microfones reclamar. Tu tem que pensar nisso. E eu falei no meu Twitter até, e no Instagram, que naquele documentário do Netflix, o The Playbook, o Mourinho fala disso. O Mourinho fala que ele considera totalmente o fator torcida para, às vezes, efetuar ou deixar de efetuar algumas modificações. Eu não me lembro bem qual é o exemplo que ele dá, faz tempo que eu vi esse documentário, mas ele fala assim, tanto a torcida dele quanto a torcida do adversário, e tanto empolgação quanto, às vezes, ansiedade. Né? E às vezes ele espera um minuto específico do segundo tempo para fazer uma modificação, mexer o time de alguma forma, porque daí ele vai jogar com a ansiedade do adversário ou com a empolgação, sabe? Então o Mourinho considera isso. O Roger, apesar de começar a entrevista dizendo que considera, lá pela Santos ele abandona, põe o Thiago Santos e foda-se, sabe? E aí a culpa é nossa. Não, a culpa é tua, Roger. Se tu sabe que existe esse contexto, prepare-se para ele, sabe? Então, para começo de conversa, o Roger tá perdido, ele se contradiz a todo momento e é irritante ele jogar a bomba na torcida, sendo que ele é quem trabalha lá e ele tem que considerar esses fatores. E aí, bom, eu já te falei, né, que a diretoria toda hora fala disso, o Denis já deu letrinha, o Romildo já deu letrinha, né, de torcida, o Roger agora tá saindo um belo de um desconectado da realidade falando disso, e chegou a vez dos jogadores, né, até, inclusive, abri um parênteses aqui, meu mais sincero e profundo parabéns ao meu xará Lucas Silva, que simplesmente publicou nas suas redes sociais, eu vi no Twitter, talvez tenha em outras também, apenas um coração azul e fotos dele com a torcida do Grêmio. Que ele, acho que na hora que estavam aquecendo, não sei bem, ele foi junto à torcida, um dos poucos que foi, tirou foto com o torcedor e tal, e assim, como quem diz, vocês são foda. O Lucas Silva fez essa publicação singela, mas que pra mim diz muito. Tá todo mundo batendo e não sei o que, dando letrinha, o Lucas Silva foi lá, postou uma foto dele com a torcida, várias fotos com a torcida do Grêmio e um coração azul. Parabéns, Lucas. Isso é inteligência, isso é visão, isso é entender cenários, leitura macro. Parabéns pela publicação. E o Lucas é um dos caras criticados. O Lucas é um dos caras criticados, é um dos que poderia estar mordidinho, maguari, e fez esse post. Parabéns ao Lucas Silva. Mas, cara, é inacreditável tu ver o Edilson, o Diego Souza, teve mais gente, eu acho, que falou alguma coisa.
Eu entendo o que eles querem dizer, tá? Pra não ser aqui tão... Eu inclusive, quem me conhece há bastante tempo, quem me segue em alguma rede social há bastante tempo, lê meus textos, vídeos, etc., sabe que eu sou contra vaiar os jogadores do Grêmio. Sabe que eu sou contra. Tipo assim, durante o jogo, né? Mas ninguém fez isso. Ninguém fez isso. Apenas, é verdade, teve um murmúrio quando o Thiago Santos vem para entrar, que ali foi surreal. Ali o Roger desafiou a torcida. O Roger brincou com a nossa cara, né? E ainda assim, cara, ninguém ficou marcando o Thiago Santos em campo, ele pegando a bola e recebendo vaia. Não aconteceu isso. Foi um murmúrio barra vaia quando ele foi chamado. E ali é uma reação natural do torcedor, não tem como lutar contra isso, sabe? Não foi uma perseguição ao jogador, foi uma reação espontânea. E Janderson e Diogo Barbosa, que saem do jogo ao mesmo tempo, né, são substituídos, rolou vaia para os dois saindo de campo. Saindo de campo. Ninguém vaiou os caras em campo. Ninguém vaiou os caras em campo. Ai, mas daí respinga no resto do elenco. Ah, florzinha adormecida. Pobrezinhos deles. O coleguinha foi vaiado, eles vão ficar magoari, tristinhos. Faça-me o favor, gente. Faça-me o favor. Sabe? A torcida do Grêmio tinha que ganhar uma placa de Buda. O Buda tinha que dar uma placa pra gente. Um monge tinha que chegar aqui e falar: olha, cara, eu nunca vi ninguém tão paciente quanto vocês. Parabéns. 10 milhões de placas. Um para cada torcedor. Vocês são muito resilientes, muito pacientes. Porque olha, o que estão fazendo com o clube há anos, né? É piada. É de irritar um monge morto, sabe? É inacreditável, sabe? E aí tu tem que ouvir: ai, gente, mas vocês estão muito ansiosos. Cara, a gente tá muito paciente, velho. A gente tá muito paciente. Olha o que tá fazendo a torcida do Botafogo. Olha o que tá fazendo a torcida do... Por muito menos. Por muito menos. Então baixem a bolinha de vocês. Tratem de contratar decentemente o que não fizeram há 2 anos, no mínimo, há mais tempo até. Tratem de treinar o time decentemente, que também não tá fazendo bosta nenhuma. E tratem de jogar direito, com vontade, entrar em forma física. Tratem de fazer a parte de vocês. Porque a torcida aqui, ela tá paciente até demais. Até demais. Então vão tomar no cu todos vocês, jogadores, comissão técnica e direção, que ficam dando letrinha pra torcida do Grêmio. Vão tomar no cu de vocês. Essa é a verdade. Eu até entendo, sobretudo os jogadores, que realmente o clima, né, cara, a torcida tá pegando junto há 2 anos vendo essa merda. Essa merda. Se vocês acham que vai estragar o climinha porque vai sair o Janderson e vai receber uma vaiazinha, vão tomar no cu. Não estão jogando bosta nenhuma também fora de casa. E o Roger vem com esse papinho de tipo, ah, não, ele foi justificar na entrevista. Não, é que aqui a jogada talvez não flua muito por causa da ansiedade das arquibancadas, o jogador tem medo de dar um passe mais de profundidade ou uma jogada mais, não sei o quê. Cara, e fora de casa, Roger, e fora de casa, por que não tem profundidade? Por que ninguém cria? Qual é a ansiedade? É por causa dos 20 torcedores do Grêmio que estão lá? Vão tomar no cu, velho, que papinho bosta. Sabe? Arquem com suas responsabilidades, contratem essa merda desse time decentemente, treinem ele, entrem em forma e cada um faça a bosta da sua parte antes de falar do torcedor do Grêmio. Porque é revoltante, é revoltante. É surreal, é surreal. Eu cheguei, eu tava ouvindo as entrevistas, cara, sério? Tá acontecendo isso mesmo que eu tô ouvindo? Esse bando de incompetente destruindo o Grêmio ano após ano, e a conclusão que eles chegam é que a culpa é da ansiedade da torcida. Faça-me o favor, velho. Faça-me o favor. Não tem condições. Feito. Era mais ou menos isso. Falou. Abraço.